Olá! No vídeo de hoje vamos dar continuidade a essa introdução de VHDL, principalmente agora testando o meu sistema. Então, no vídeo anterior trabalhamos com um exemplo muito simples, uma porta NAND, uma porta AND, e agora a gente vai testar isso. Para testar, nós precisamos realizar também uma codificação. E essa codificação, ela tem o nome então de test bench, ok? Então, como que vai ser esse trabalho nosso? Nós vamos trabalhar com a ideia de test bench, que é um mecanismo muito útil, muito importante e é muito semelhante à questão de VHD. Então nós temos aqui a parte de comentário, que é muito semelhante ao que nós já fizemos. Biblioteca. Em seguida, começam as diferenças. A entidade, nós copiamos tudo menos a porta, que não tem aqui. E depois a gente começa com a arquitetura, comportamento. E para modificar aqui, a gente dá o mesmo nome do arquivo anterior, só que coloca um TB aqui na frente. Tá? Então esse TB aqui na frente, ele é só mesmo nessa parte aqui, só para diferenciar do arquivo anterior. Tá? Então atenção com isso. Faço essa mesma mudança, começo uma outra forma de trabalho que é chamada componente. Essa componente agora, ela chama porta end21, que é exatamente o nosso sistema, que é o arquivo anterior. Então é como se nós estivéssemos introduzindo aquele arquivo aqui. A parte da entidade é a mesma nessa parte aqui, então a gente pode copiar do arquivo anterior para cá. Isso daí fica bem simples aí também, tá certo? E depois a gente vai então aqui agora trabalhar com o quê? Com os sinais. O sinal, eu chamo sinal A, sinal B, saída, do tipo lógico. E vou começar então agora uma fase que é a definição de qual unidade que eu vou estar trabalhando, que vai ser aqui chamada porta end2 para 1, tá? End to 1. Então, coloco aqui o A para o A, porque eu quero manter as mesmas nomenclaturas disso. E depois veio com a parte de processo, que é um teste que eu vou fazer aí com esse trabalho, tá? Então esse teste ele vai se constituir de que forma? Eu espero 5 nanosegundos no início, atribuo os valores de A e B à variável ao número 0, espero mais 5 nanosegundos e vou fazendo todas as combinações possíveis. Feito isso, eu tenho então o meu VHD pronto para fazer esse trabalho. O teste ele é feito num outro software chamado ModelSim, que no momento que vocês instalaram o quarto, se vocês seguiram e deu tudo certo, ele vai ser instalado também na sua versão. Então para isso a gente vai seguir esses passos aqui. Abro o ModelSim, começo um novo projeto, vou chamar aqui End2 apenas, tá? Depois adiciono arquivos. Vou adicionar 2 arquivos aqui, que são os arquivos, o meu arquivo que eu compilei no primeiro momento, e aqui o meu test bench. São 2 arquivos com a extensão VHD. Essas extensões, elas podem ser trabalhadas com um arquivo, por exemplo, um editor de texto. Eu recomendo o Notepad++, mas tem vários outros. Vocês podem digitar isso, que fica bastante prático esse trabalho, tá? Depois aqui a gente trabalha com a ideia de compilar todos os resultados, compilar todos esses arquivos. Compilo todos os arquivos, primeiro compilo apenas um arquivo principal, depois compilo todos os arquivos e inicio a minha simulação. Essa parte de simulação ela vai então para essa janela. Nessa janela seleciono aqui o meu test bench, adiciono os formatos de onda, sempre com o botão de atalho para seguir essa estrutura. Essa forma de onda vai mostrar os 3 sinais que eu estou trabalhando. Aqui nessa parte aqui de baixo eu posso permutar, posso mudar para mostrar o nome ao invés apenas nos sinais, fica mais interessante. Como eu trabalhei com estímulo na faixa de 5 nanosegundos e foram 4, cerca de 40 nanosegundos é suficiente.
faço simulação nesse botão que está marcado aqui, essa é uma etapa importante, tá? Não esqueçam disso. E depois dou o zoom full aqui usando com o botão de atalho a letra F, tá? E aí pronto, eu tenho nesse momento que eu tenho um Model Sim mostrando qual que é o resultado da minha simulação. 5 nanosegundos que eu esperei, que eu não tenho nenhuma atribuição das minhas variáveis. Depois eu tenho 0 e 0 me dá 0, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, e por fim 1 e 1. Finalmente aqui nesse ponto eu tenho então apenas o primeiro resultado, que é 1 e 1, né, e vai me dar 1 como é uma porta AND. Esses resultados aqui são exatamente o que a gente trabalha em termos do Model Sim, tá? Naquele primeiro momento nós utilizamos a parte do software de simulação, né, o Model Sim. Agora a gente passa para uma fase que é usando o script. O script ele vai trabalhar com 3 arquivos, basicamente, né? O testbench, né, a parte de porta VHD, esse ambiente aqui é exatamente do Notepad, então vocês podem ver que tem aqui os meus arquivos já abertos assim de trabalho, tá? E aqui eu tenho aqui então 2 arquivos. O primeiro é o ponto .do. Esse ponto .do é como se fosse é um script que realiza os comandos. O que ele faz? Ele faz toda aquela parte de maneira, né, automatizada, né, ganhando bastante tempo com isso. Então aquela fase de compilação, ele pega essa parte aqui. Depois simula essa primeira parte com todas as formas e faço, né, aqui o WaveDo, que depois nós vamos mostrar também, que é uma configuração das ondas. Mostro todos os sinais, vejo a estrutura, vejo o sinal e rodo por 30 nanosegundos. Aqui a diferença de 30 ou 40 nanosegundos é o suficiente para o nosso trabalho. Então você pode colocar 0.04 aqui também, microsegundo, que também daria um bom resultado, tá? Esse daqui é o outro arquivo .do, que tem toda uma configuração padrão, que vocês não precisam ficar preocupados com ele, basta olhar 2 coisas aqui. Quais são os sinais que nós vamos trabalhar? Esses daqui, ó, com esse comando. Então pode colocar esses sinais aqui. E depois, qual é o zoom que eu quero trabalhar? Dei aqui de 0 a 31.500 picosegundos, ou isso daqui é equivalente a 31,5, né, nanosegundos. Tá ok? Depois eu mudo o diretório para dentro do Model Sim, para entrar então para onde esses arquivos estavam, onde o meu arquivo .do ele estava. E depois, quando eu estiver na parte do prompt, que vai aparecer na tela inferior do software, dou o comando do e com o arquivo .do. Ao fazer isso daqui, ele realiza todos aqueles procedimentos e já apresenta uma tela pronta da parte de simulação, que é bem interessante para realizar esse trabalho, tá ok? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter, né, uma oportunidade de realizar agora, na próxima atividade, na atividade 5, vários pequenos exemplos. Nesses exemplos aqui no PDF, você já tem todos os arquivos, um arquivo, né, .vhd, do software da simulação que eu quero trabalhar, o testbench, né, o .do com os comandos e o wave.do, respectivamente, com, né, a configuração da tela, tá? Então, nesse ponto aqui agora, olha, tomar um cuidado, que eu estou pedindo aí um relatório, porque agora você chega num ponto que já dá para ter uma noção um pouco melhor das características do quartos e da parte de simulação. Então, é o momento que vocês podem realizar isso, eu gostaria que vocês em dupla, né, nos trabalhos que estiverem sendo dessa forma, realizassem um pequeno relatório conforme o modelo aí descrito na página, tá certo? Então, isso daí a gente fecha uma etapa importante do curso, que é essa introdução com exemplos ainda muito simples de VHD, mas que acredito que já vai trazer uma certa familiaridade para vocês em termos, né, de VHD e VHDL, tá certo? Então agradeço mais uma vez a presença de vocês.